Voltamos. Então, passado isso, a gente viu o que precisa ser provado e quais são os requisitos para que a gente analise se isso precisa realmente ser provado. Passado isso, nós vamos ver aqui o que não precisa ser provado. Ou seja, aquilo que é tão claro que não vai precisar haver uma produção de prova. Essas questões vão estar lá no nosso artigo 374 do Código de Processo Civil, e ele diz assim: não dependem de prova. Primeiro, são os fatos notórios. O que são fatos notórios? São aqueles fatos certos, são aqueles fatos indiscutíveis. São aqueles fatos tão claros, mas tão claros, que não há uma discussão. Geralmente, a notoriedade de um fato, ela é estabelecida por conta de um fato histórico ou de um fato social, ou de alguma situação em relação àquela sociedade específica. Então, há uma interferência no conceito social, no conceito daquela sociedade em relação aos fatos notórios. Então, fatos notórios são aqueles certos, aqueles que são indiscutíveis. O segundo são aqueles afirmados por uma parte e confessados por outra. Por exemplo, vamos dizer que é uma ação de execução de título. Vamos dizer que eu fiz um contrato e eu disse que João me deve 10 mil reais. E aí eu estou pedindo para o judiciário executar, porque João não quis me pagar isso administrativamente. Aí João, lá na contestação dele, ele diz assim: olha, doutor, eu realmente fiz um contrato com Patrícia e eu devo a ela. Mas eu não devo a ela 10 mil, eu devo a ela 3. Vejam, João já concordou comigo que existe um processo, que existe um contrato. Então, a existência do contrato é em controvérsia. E ele já me disse que ele me deve 3 mil reais. Então, observe, ele já confessou que existe um débito. Ele só não concorda com tudo, mas ele já confessou que em relação a 3 mil reais ele realmente deve. Então, o que acontece com esse processo? Em relação aos 3 mil reais, não tem que haver julgamento, porque João já assumiu que me deve. O que vai continuar sendo discutido são os outros 7. Mas aqueles 3 mil, eles já foram confessados. Então, veja, se eu digo uma coisa e a outra parte confessa, a outra parte diz que foi assim mesmo e que realmente ela deve ou que realmente ela fez errado, não vai precisar haver necessidade de prova. Por quê? Porque a outra parte já concordou. E se a outra parte já confessou, é o quê? Incontroverso, que é o nosso inciso 3º lá. E são aqueles casos admitidos no processo como incontroversos. Então, se a outra parte confessou, isso se torna uma realidade incontroversa. Então, não há a necessidade de provar uma coisa que as duas partes já entenderam que é uma realidade. O incontroverso é a mesma coisa, mas não necessariamente precisa haver uma confissão. Às vezes, o que vai acontecer é uma mera realidade documental. Por exemplo, a relação de trabalho. Vamos dizer que eu entro contra o meu empregador e digo que houve uma relação de trabalho de tanto a tanto. E aí a empresa volte dizendo que ela questiona o meu pedido de horas extras, meu pedido de insalubridade, meu pedido de adicional noturno e etc. Mas ela não fala sobre a existência ou não do contrato de trabalho. Junta lá os documentos, tudo certinho. Vejam, se ela não discutiu sobre isso, isso é incontroverso. Os próprios documentos que ela juntaram já demonstram que existiu uma relação entre essas partes. Então, a realidade de uma relação de trabalho entre as pessoas é incontroversa. Não há uma discussão se existiu ou não aquele trabalho. Então, não há necessidade de prova. Então, vejam, o incontroverso é aquilo que não foi discutido ou que está muito claro.
O confessado é aquilo que, apesar de alegado, a outra parte confirma que a realidade que o outro disse realmente é verdade. E aí ou ela discute uma parte ou ela não discute nada, ela apenas confessa. A confissão, os confessados, eles têm que ter uma parte ativa. O incontroverso não necessariamente tem que ter uma ação ativa. Às vezes a simples ação passiva já resolve essa situação. Então, lá no nosso artigo 374, nós vamos ter os fatos notórios, que são aqueles certos, determinados, ou que a sociedade entende como indiscutíveis. Vão poder ser os confessados ou ainda os incontroversos. E, por último, é o que a gente chama de presunção legal de existência ou de veracidade. Em relação à presunção de existência ou de veracidade, nós vamos poder ter duas formas. Ou essa presunção vai ser absoluta ou ela vai ser relativa. Gente, o que é uma presunção legal? É o seguinte, como vocês sabem, o processo ele tem um tempo determinado para acontecer. Ele não é ad eterno. Ele não vai acontecer enquanto as partes quiserem discutir. Então, ele precisa ter uma solução. E muitas vezes acontece de não necessariamente se ter como provar alguma coisa. Ou às vezes as partes maculam de certa forma que você não consegue provar esse direito. Então é importante que o juiz tenha formas de poder finalizar esse processo, fazer o julgamento desse processo, ainda que não exista uma prova efetiva, uma prova documental. E aí é por essa situação que nós temos aí as presunções legais de existência ou de veracidade. No nosso direito, nós vamos ter dois tipos de presunções, a absoluta e a relativa. A absoluta é aquela em que não há discussão. Você, diante do que foi determinado em lei, e diante da postura das partes, se tem absoluta certeza de que aquele fato existe. E ainda que você tente provar o contrário, isso não vai ser discutido. Um exemplo legal que a gente tem é o do artigo 285. Deixa eu ver se é o 285 mesmo. É o artigo 232 do Código Civil. O artigo 232 do Código Civil, ele fala assim: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com esse exame. Então, por exemplo, vamos dizer que nós estamos ali num processo de paternidade, onde eu quero provar que João é meu pai. E aí eu entrei com o processo e pedi lá um exame de DNA para verificar se João é meu pai ou não. Mas João tá correndo esse exame. João foi marcado uma vez, ele estava doente. Aí foi marcado o segundo, ele estava em viagem. Aí foi marcado pro policial ir lá buscar João, João fugiu. Veja, o que esse artigo diz? Ele diz que se o juiz determinar essa prova, mas ela não acontecer por algum motivo, por conta de recusa da parte, o juiz vai poder presumir de forma absoluta que João realmente é meu pai. Por quê? O objetivo da prova era o quê? Era provar que João era meu pai. E se João está se recusando a fazer essa perícia médica, o juiz vai entender, então, que há uma presunção, existe um conceito muito provável de que ele realmente seria meu pai. Porque senão, por que ele estava fugindo? Por que ele estava se recusando? Isso porque, gente, como vocês sabem, ninguém é obrigado a construir uma prova que seja contra você. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, o juiz não pode obrigar João a ir lá e fazer o exame de DNA. Ele pode determinar. Agora, se João se recusar,
aí ele pode entender que João realmente é o pai, porque ele está se recusando a fazer esse exame de DNA. Então, a nossa ideia de presunção absoluta é exatamente essa. É aquela que não vai se admitir prova em contrário. Ou seja, aquele que aquela prova, por exemplo, nesse caso, apesar de eu ter solicitado, ela vai incidir efeitos sobre quem? Ela vai incidir efeitos sobre João. É João que deveria participar dessa prova. E com a participação dessa prova, ele poderia verificar se ele é pai ou se não é meu pai. Mas como ele não participou dessa prova, existe uma presunção de que ele realmente era o pai, e aí o juiz pode julgar por isso. Porque imagine, se não fosse assim, o juiz ia ter que ficar eternamente tentando convencer João a fazer esse exame de DNA. Então não faz sentido. O processo ele seria interminável. O outro exemplo que a gente trouxe aí no nosso slide é o dos devedores. Então imagina que eu já tenho vários credores e eu já sou uma pessoa que tenho várias dívidas. Várias pessoas já tenho dívidas com várias pessoas. Eu já tenho dívida com Itaú e com o Santander em relação ao financiamento do meu veículo e da minha casa. E aí eu faço um negócio depois disso. Vamos dizer que eu tenho essa dívida aí lá em 2019. Aí agora em 2020 eu vou fazer uma dívida com uma financeira. E aí eu dou como garantia a minha casa. Veja, a minha casa, ela já é objeto de dívida lá do Itaú. Então vejam, se já existia uma dívida anterior e eu constituo uma nova dívida e dou como garantia o bem de outro credor, se presume de forma absoluta, de forma inquestionável, que eu estou tentando fazer fraude aos credores. Eu estou tentando burlar, eu estou tentando fazer dívidas em que eu não vou conseguir pagar, ou que se eu pagar, eu pago apenas um deles e o outro fica na mão. Então é isso que a gente chama de fraude aos credores. É aquele jogo de cartas em que ou você não paga ninguém, ou você paga um, mas deixa o outro na mão e por aí vai, mas você não consegue quitar todas as suas dívidas. Então, se eu tenho uma dívida anterior, eu crio uma nova dívida e dou uma garantia a essa nova dívida em relação ao direito desses credores anteriores, é o que a gente chama de fraude. Então, se esses documentos são apresentados, ainda que eu vá lá e diga para o juiz, mas doutor, veja só, eu estava de boa fé, eu ia pagar todo mundo. Para o juiz, a presunção era de que o meu interesse era fraudar os credores, não era fazer pagamento de ninguém. E essa presunção, ela é absoluta. Ainda que eu tente provar que realmente eu tinha boa fé, aqui não vai ser admitido. Você fez um negócio jurídico ilícito e você não poderia ter feito dessa forma. Então, as suas atitudes ali, elas são configuradas como fraude a credores. Isso, absoluta. Não adianta eu tentar provar o contrário. Entenderam? Já a presunção de veracidade ou de existência relativa é quando ela vai admitir prova em contrário. É quando existe uma possibilidade muito forte de que isso aconteça dessa forma. E se não foi dessa forma, existe o meu direito de provar. O exemplo que a gente trouxe aqui no slide é em relação às mortes em campanha, às mortes em guerras. Então, por exemplo, se uma pessoa some em uma campanha e ele não é encontrado até 2 anos após o final dessa guerra, se presume que essa pessoa faleceu. Então, ainda que você não encontre o corpo, ainda que você não encontre vestígios da morte daquela pessoa, se entende que ela faleceu. Isso é o que a gente chama de presunção relativa. Porque se não fosse isso, a família eternamente iria precisar aguardar que seja encontrado um corpo específico para que ela pudesse fazer o velório, dar seguimento à sucessão e todas as atividades em relação a quando uma pessoa falece.
Mas, como essa presunção, como existe essa presunção relativa, a gente consegue ter esse tempo aí de 2 anos para que se aguarde e aí presume-se que se essa pessoa realmente não retornou ou não tem nenhum contato, ela realmente faleceu. Outra presunção que a gente tem aí como exemplo é também a presunção à revelia. A revelia é um ato processual, na verdade é a ausência de execução de um ato, né? O réu é intimado para comparecer e para se manifestar, e se ele não se manifesta, presume-se que ele não tem interesse de se defender naquele processo. Então, há uma presunção de veracidade, há uma presunção, e o juiz entende que há uma probabilidade muito forte de o réu não querer falar nesse processo, por isso que ele não se manifestou. E por que ela é relativa? Porque eu, como réu, posso juntar provas dizendo que não é assim não. Eu quero me manifestar assim, mas você me intimou no endereço errado. Mas você me intimou e não me deu tempo hábil para ir. Ou eu não sequer tinha conhecimento desse processo. Eu tive conhecimento agora. Então, veja, eu tenho, apesar de o juiz ter presumido que eu não queria falar no processo, eu tenho como provar que eu queria sim, mas que me foi tirado esse direito. E aí eu preciso trazer isso de uma forma probatória. Eu preciso provar nos autos que isso vai poder ser questionado. Então, vejam, a presunção absoluta é aquela que não admite provas. As minhas atitudes ou os documentos que estão ali, eles são tão claros, eles são tão evidentes, que ainda que eu diga que não é assim, não adianta. Como, por exemplo, naquela questão da fraude aos credores, por mais que eu tente juntar testemunhas dizendo que eu tinha boa fé, os documentos provam que eu não tinha. Os documentos provam a realidade de fraudar os meus credores. Então, eu não vou admitir provas contra isso. É absoluto. Não adianta eu tentar dizer que não colocava. A mesma questão da paternidade. Se eu tive várias chances para poder fazer a perícia médica, mas eu me recuso, está muito claro que o que eu não quero é que o direito seja aprovado. Então, ainda que eu queira juntar testemunhas e etc., dizendo que eu não sou pai, que ele não é meu pai, isso não é admitido. Então, a presunção é a absoluta. A absoluta é aquela que a convicção, ela não pode ser questionada por outras provas. E a relativa é o contrário. Existe a convicção, mas eu tenho o direito de produzir prova naquele processo de forma contrária. Para finalizar, o que nós vamos poder produzir no processo também são as provas lícitas, as provas permitidas em lei. As outras provas, as provas ilícitas, que são aquelas que inclusive também estão lá na nossa Constituição, no artigo 55 da Constituição Federal, elas não vão poder ser permitidas no processo. Elas são proibidas. E aí são proibidas as provas ilícitas que tenham com conteúdo ilícito e aquelas que, embora tenham conteúdos lícitos, elas não foram produzidas de forma lícita. Ou seja, aquelas provas que são reais, que realmente poderiam ser utilizadas nos processos, mas elas foram conseguidas, elas foram adquiridas por um meio fraudulento. Então, elas também não vão poder ser utilizadas. Por exemplo, um exemplo muito forte que a gente tem sobre isso é lá nos nossos processos penais, quando nós temos escutas. As escutas, elas somente podem ser colocadas nos locais se houver uma determinação judicial por isso. Então, os agentes eles têm que solicitar uma determinação judicial para permitir pedir o grampo de telefone ou uma escuta efetiva. E aí eles têm que justificar, dar os seus fundamentos, etc., para que isso possa colocar.
Se ele fez essa solicitação, o que ele conseguir com essa escuta é lícito e ele pode ser utilizado. Mas se ele não fez essa solicitação e aí lá deu com burro nas águas, e aí colocou a escuta, ainda que ele tenha descoberto provas essenciais para o processo dele, ele não vai poder utilizar. Essa realidade é o que a gente chama da teoria da árvore envenenada. Significa que, ainda que um fruto seja muito bonito, se a árvore está envenenada, esse fruto está envenenado por dentro. Então, eu não posso comer esse fruto, porque ainda que ele seja muito bonito, ele está em uma árvore envenenada. Então, quando eu mordê-lo, ele me envenena também. Por que a gente traz isso? Se eu aceito que eu não posso ter provas de conteúdo ilícito e eu não posso produzir provas de maneira ilícita, mas eu aceito, ainda que ela tenha essa origem, eu estou anulando completamente essa determinação. Por quê? Se eu aceito que o que tiver nessa escuta, ainda que ela não tenha a determinação judicial, possa ser utilizado, o que eu estou fazendo? Eu estou anulando completamente a necessidade de existir uma determinação judicial. Por quê? Se eu admito, havendo ou não uma determinação judicial, então o que a pessoa vai fazer? Ela vai colocar a escuta independente da determinação judicial, porque eu vou aceitar esses outros tipos de prova. Então, isso não é admitido. As provas, elas têm que ser conseguidas de formas lícitas, de formas legais. Elas têm que ser produzidas como direito aceita, como devidas. Se não for dessa forma, elas não vão ser admitidas dentro de um processo judicial. Ok? Pessoal, como esse assunto ele é extenso e ele é muito denso, eu vou mandar o slide para vocês e na próxima semana a gente continua falando sobre as provas, que nós ainda temos bastante coisa para falar sobre as provas, e aí a gente vai aprofundando cada vez mais, tá ok? Eu peço que vocês deem uma lida sobre o assunto. Eu vou... nos nossos livros, lá no nosso material também tem falando sobre as provas. Aqui no nosso slide também vão ter várias informações e eu peço que vocês leiam lá aqueles artigos que eu disse para vocês no começo. Em relação ao CPC, nós temos lá um capítulo só sobre provas. Então é importante que vocês leiam esse capítulo para que vocês tenham maior conhecimento sobre isso e possam ter um aprofundamento das dúvidas que possam existir. Tá joia? Na semana que vem a gente continua falando sobre esse assunto e vai tratar de mais algumas questões peculiares. Tá ok? Um beijo para vocês.